Capítulo 350. Batalha no Pico, 6. Fei, que estava sob o modo bárbaro, estava no nível de 9 estrelas, e Santo Marcial Kunta era, pelo menos, uma elite da classe Lua. No entanto, era um segredo para o povo de Zenith sobre qual nível da classe Lua Kunta estava. Como a diferença de força era enorme entre Fei e o Kunta, Fei tinha certeza de que ele não poderia nem receber 10 ataques de Kunta. Foi uma sorte que Fei tinha acumulado alguma experiência em lidar com elites da classe Lua quando ele lutou com Baleze, e o Kunta não atacou Fei com força total antes. Foi por isso que Fei foi capaz de aguentar esses 2 ataques. Além disso, a razão pela qual Fei praguejou contra o Kunta e provocou o Kunta a atacá-lo não foi porque ele era um idiota e tentou se exibir. Em vez disso, ele queria mover a emoção de Kunta e também anular algum ímpeto de Kunta. Para dominar os guerreiros que lutavam com os outros no mesmo nível, tanto o estado mental quanto o ímpeto eram muito importantes. A estabilidade do estado do metal determinaria se alguém poderia usar toda a sua força em uma batalha. Os verdadeiros mestres ajustariam seu estado mental antes de uma batalha e se acalmariam. Essa era a única maneira que alguém poderia ter controle total sobre si mesmo. Ímpeto era como um moral. Era intangível, mas era muito importante acumulá-lo para que a batalha fosse mais suave. Os verdadeiros mestres tentariam acumular ímpeto antes de atacar. Embora fosse difícil de entender, existia. Fei se lembrou de uma história que ele leu quando estava na Terra. Na história Estratégias Militares de Kaogi, mencionou que o moral dos soldados estava no auge no início da batalha. O moral cairia quando não fosse usado, e ficaria esgotado depois de não ser usado por um longo tempo. O moral dos soldados era como o ímpeto dos mestres guerreiros. Uma pessoa estaria se atrevendo a fazer qualquer coisa quando estivesse zangada, mas não conseguiria fazer essas coisas quando a raiva acabasse. A raiva das pessoas comuns era semelhante ao ímpeto de mestre guerreiros como Kunta também. Sem pensar, Fei sabia que tanto Krasik quanto o Kunta usaram muito tempo para se preparar para essa batalha. Antes da batalha, seu estado mental e ímpeto estavam ambos no auge. Assim que a batalha começou, todo o inferno se soltaria. A provocação agressiva de Fei afetou um pouco o estado mental de Kunta. Além disso, contanto que o Kunta o atacasse, não importava qual técnica e em que grau, uma parte do ímpeto acumulado seria transferida. Estes eram todos os conhecimentos abrangidos nas notas escritas pelo imperador e assim. Fei tentou usar o conhecimento que ele adquiriu criativamente, e ele esperava que sua pequena ajuda fosse útil. Fei não sabia se o que ele fez foi significativo ou não. Ele só sabia que ele teve um sentimento sinistro desde que ele acordou hoje, e ele sentiu como se fosse perder um ente querido. Fei não entendeu por que ele estava se sentindo assim até que encontrou Krasik. Poderia ser por causa do santo marcial Krasik? Fei se perguntou isso, mas ele sorriu. A batalha desse nível não era algo sobre o qual ele pudesse ter controle, e ele deveria se concentrar apenas em observar. As chamas verdes e vermelhas corriam na noite escura como fogos de artifício coloridos, e era hipnotizante. Golpe de espada. Um grito frio soou quando Krasik moveu levemente as mãos. Uma espada com mais de 20 metros de comprimento e cheia de runas apareceu. Ondas de círculos de energia verde se expandiram para fora, e parecia que o espaço iria se rasgar por ela. Criação de fogo. Os longos cabelos de Kunta tremularam ao vento, e chamas vermelhas e grossas flutuaram diretamente para fora de seu corpo com a lua ao fundo. Um enorme escudo de fogo que parecia a cabeça de um demônio apareceu instantaneamente depois que as chamas apareceram. Vosh! A espada verde instantaneamente ultrapassou o limite de espaço e tempo e apareceu na frente de Kunta. Abra! O Kunta gritou, e o escudo de fogo bateu na ponta afiada da espada verde. O pico inteiro começou a tremer novamente. Numerosas chamas desciam do pico como granadas destrutivas.
No momento da colisão, o escudo de fogo foi quebrado em pedaços. Depois que a enorme espada verde se acalmou e se acendeu novamente, ela disparou contra o Kunta a uma velocidade ainda maior. Na fração de segundo, a espada impiedosa passou pelo corpo de Kunta. Está acabado. Muitas pessoas abriram os olhos ao ver o que aconteceu. Até mesmo o deus da guerra ficaria muito ferido se uma espada tão grande passasse por seu corpo, quanto mais um santo marcial de Spartax. No entanto, porque esse santo marcial era tão fraco? Fei sentiu alegria apenas por um segundo. Depois disso, ele percebeu que a enorme espada verde passou apenas pela imagem viva que Kunta deixou no ar. Como a velocidade de Kunta era muito rápida, sua pose-imagem realista enganou todo o público. Fei olhou ao redor no céu escuro e tentou identificar onde Kunta realmente estava. Assim que os olhos de Fei brilharam, vários ruídos de colisão de metal soaram. Tink. 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 Uma cena especial apareceu no céu. Krasik estava em pé lá quieto, mas numerosas espadas de fogo apareceram ao redor dele. Todos os ângulos à sua volta estavam cobertos por espadas de fogo, e não havia lugar para o qual Krasik pudesse se mover a fim de evitar o ataque. No entanto, quando essas espadas de fogo, cada uma representando o golpe completo de um guerreiro de 6 estrelas, estavam a 5 centímetros de distância do corpo de Krasik, elas não conseguiam mais avançar. Um escudo translúcido verde apareceu do lado de fora do corpo de Krasik e o protegeu com força. Ah, ótimo! Depois de 26 anos, sua força ainda não me decepcionou. Todas as espadas de fogo explodiram, e todo o fogo liberado iluminou o céu escuro. O Kunta apareceu nas chamas e ficou em frente a Krasik no pico. Com uma expressão de fome de batalha em seu rosto, seus olhos vermelhos, que ainda estavam disparando feixes de luz vermelha, se fixaram em Krasik. Krasik não disse nada. Com uma expressão calma, ele acenou com a mão e apagou todo o fogo no ar. Os dois verdadeiros mestres usaram apenas alguns golpes nos últimos segundos, mas todo o público esteve bêbado durante a batalha. Estes eram verdadeiros mestres. Esta era uma batalha entre os santos marciais. A batalha era tão chique quanto as lendas, e a batalha era tão hipnotizante quanto os sonhos. Parecia que até mesmo o espaço estava sendo dilacerado por essas super técnicas, e as ondas de energia invisíveis tornavam impossível para qualquer um que não fosse uma elite de classe Lua chegar a 100 metros delas. As pessoas na área de observação estavam atordoadas. Todos os guerreiros estavam sentindo a aura transbordante no ar. Essas auras especiais de elites da classe da Lua poderiam ajudar os guerreiros que estavam presos nos limiares, e poderiam permitir que esses guerreiros de nível mais baixo experimentassem uma forma de energia mais elevada. O espadachim do Império Jax, um telar, fechou os olhos e estava esfregando a fina espada de prata. Ele às vezes franzia as sobrancelhas e às vezes relaxava. Parecia que ele estava sendo inspirado por alguma coisa. O general do Império em Doven, Costa Carta, ainda estava sentado em sua cadeira de pedra sem rodeios, enquanto olhava para os dois santos marciais. Com uma expressão séria no rosto, ninguém sabia no que ele estava pensando. O príncipe herdeiro do Império St. Germain, Girano, ainda estava aproveitando seu tempo com as 4 empregadas domésticas. Com um delicioso vinho em sua mão e beldades ao redor dele, parecia que os dois santos marciais estavam se apresentando para o entretenimento dele. No entanto, o fato de que Girano estava disposto a dar os 4 assentos para suas 4 empregadas explicou por que ele era conhecido por sua promiscuidade. Os guerreiros de Chambord, como Drogba e PS, também tentavam sentir as auras dos dois santos marciais. Eles não tinham experiências e nunca tinham visto a batalha entre os verdadeiros mestres. Essa era uma ótima oportunidade para eles fazerem isso. No entanto, tudo isso foi chato para Helena. Sua força só poderia aumentar depois que ela matou monstros com fé em Diablo Vorut, e ela não podia praticar os pergaminhos e técnicas neste mundo.
Portanto, os dois santos marciais eram como dois poderosos monstros ao nível do chefe em seus olhos. Fei estava monitorando de perto a batalha. Ele estava determinado e iria imediatamente fazer seus movimentos se Krasit parecesse estar com dificuldades. Não havia muita gente que a Fei estimava neste mundo, mas Krasit era definitivamente um deles. Fei já havia planejado seus movimentos e estava confiante de que pelo menos poderia causar alguns problemas para o santo marcial Kunta. A única coisa que fez Fei se sentir bem foi que Krasit parecia ter obtido a vantagem no último ataque. Krasit não moveu os pés desde o início, mas o Kunta foi forçado a se movimentar. Quando um deles atacou, o outro defendeu e vice-versa. Parecia que a aura sem emoção de Krasit e os ataques dominaram completamente os de Kunta. Essa descoberta fez com que Fei relaxasse um pouco, mas ele sabia que não deveria ficar feliz demais. Na batalha entre elites da classe Lua, geralmente era por muito pouco. No começo, ambas as partes só tentavam descobrir como o adversário estava. Elites da classe Lua tinham quantidades insanas de energias guerreiras, e as técnicas de combate que eles poderiam usar eram provavelmente muito poderosas para serem demonstradas. Na verdade, a situação não estava tão clara quanto parecia.